simulação um pouco, habilitando um pouco para uns 40 minutos, um pouco menos, sobre descrição sobre essa simulação de tecnologia habilitadora da indústria 4.0, tá? Qualquer coisa, aí está meu e-mail aqui, no Brasil, caso vocês precisem de alguma coisa, fiquem à vontade, à sua disposição. Realmente agradeço de compartilhar essa oportunidade com vocês. Ainda bem que estou bem mais pertinho agora, tá? Uma hora, dar um pulo também lá no Mato Grosso para ver como é que a adesão estou aderido, tá? No Tererê. Mesmo sendo estrangeiro, eu já aderi, tá? Primeira coisa que fazem aqui. Falando sobre simulação, acredito que... Oi, vocês escutam? Estão vendo a apresentação? Sim. Combinado. Alguma vez vocês já se perguntaram, já passaram por pesquisas operacionais? Já tiveram um negócio de contato com simulação? Não, começa o ano que vem. Só começo do ano que vem? Aí não sei se também já passaram de que existem muitos pilares da indústria 4.0, assim como vocês podem ver aí na tabela, na figura, e que já passaram por manufatura aditiva, realidade aumentada, passaram por robótica, por computação na nuvem, cibersegurança, integrações, gestão de conhecimento. Acredito que palestras anteriores já devem ter passado por esses pilares, certo? Aí ficou a dúvida, o que a gente tem que fazer com simulação dentro desse pilar? E fica também que a ideia que aparece hoje na literatura apresentada é um pouco sobre ele tem uma fábrica inteligente e tenta fazer de que ele mensure o negócio da automação na rotina, isso já falado até por Gunal, mas uns livros, vários literaturas que aparecem sobre isso. Aparece também a palavra do sistema cyberfísico, o Cyber Physical System, que nesse momento ele terá uma condição. E vamos com as dúvidas sobre hoje. O que a simulação realmente oferece e que relação vai existir com a indústria 4.0? Aí fica assim, bom, por que ele é um pilar? O que ajuda? O que realmente por que deve pertencer? Ela precisa ser uma tecnologia que permita desenvolver a indústria e como é que ela vai ficar dentro de todo esse sistema que vocês estão vendo os pilares, sim? Então, com essa dúvida, eu vou partir um pouco daqui, ainda estamos sem ver simulação, não sei se para vocês isso é curiosidade, sim, sobre ver se simulação entra na indústria 4.0, embora tudo que já tenham falado anteriormente, sim? Com esse ponto, tentamos primeiro responder algo que desde a pesquisa operacional, em qualquer modelagem vai existir, tá? E retomo essa primeira parte, que no canto inferior esquerdo aparece um modelo e em cima aparece uma parte cinza de um sistema real. Começamos com a primeira questão, o elemento real. Isso é aquilo que vocês têm, que vocês executam e conseguem perceber pelos sentidos. Ele faz parte de um sistema ou não. Sim, esse sistema vocês definem diretamente sobre as questões de revisar o que existe dentro desse elemento e como ele interage com a realidade. Por exemplo, no sistema de sala de aula, vocês dirão que precisa ter um professor, precisa ter vários alunos, e todo esse processo educativo, vocês dirão que são elementos independentes, relacionados. Aí faz um sistema. Só que no sistema, quando vocês vão no caixa de supermercado, ele vai estar contemplado pelos clientes que chegam, formam a fila, representam um atendente no caixa, e aí com esse caixa, então, começam a representar totalmente como é que vocês têm essa relação de um elemento real com todo o seu sistema, e essa representação começa a trazer diretamente todo o sistema real. O que acontece hoje? Para toda modelagem, existirá um elemento suposto, e aqui vamos fazer uma abstração, vamos entrar na cabeça e notar em consideração que o que a gente pensa e até de conhecimento não existe na realidade, não é que não exista como verdade, senão que é uma parte filosófica, é abstrata.
E esse elemento abstrato, o modelo tenta representar as relações do sistema. Com essa relação, a gente tenta dominar o modelo, tenta perguntar alguma coisa sobre ter um modelo de resposta, e a partir daí essa resposta acaba dando uma interpretação e avaliação do julgamento para o sistema real. Aqui vocês então começam a interpretar coisas como, se estou na caixa de supermercado, vou ir na outra fila, vou me trocar de fila porque ela reduz o tempo. Isso apenas foi, eu observei o elemento, ele se comporta no sistema, eu faço abstração dele, um elemento suposto, crio esse modelo e tenho essa resposta do modelo. Troquei de caixa, sim? Só que aí tem a predição daquelas, que é, por aquela rota ou por aquela caixa está atendendo mais rápido. Na hora que eu chego de trocar de caixa, não deu certo, sim? Ou, pelo menos, não, ele travou, travou o sistema, e todas as questões a gente vai fazendo com previsões, sim? Aí a ideia da modelagem aplica também para a simulação, porque a simulação simplesmente vai ter um detalhe hoje, que é, ela tem uma pergunta para esse modelo precisa estar representado de uma forma virtual, ele tem uma conexão com seu sistema abstrato, vocês têm perguntas se realmente do conhecimento é a caixa é mais rápida onde eu vou entrar, sim. Aí tem essa análise do modelo e tem uma resposta. Em esses casos, essa resposta vem de uma resolução. Aqui vem um assunto, não uma resolução de uma equação matemática, senão que simplesmente de uma espécie de método numérico, sim, de simulação. Então, acaba tendo, na parte de engenharia de produção, a utilização de simulação definida como um método numérico para estimar cálculos sobre um modelo. Só que esse modelo já pode ter outros comportamentos e outros assuntos. Quando tem essa resposta, e aí lembrando que é um método numérico, ele vai ter também alguns métodos numéricos que eles conseguem ter, interpretamos e temos a resposta da pergunta do modelo ou aprendizado sobre o modelo do sistema. Nesse aprendizado, então vocês iriam, se realmente a pessoa que está na frente da minha caixa vai já com uma nota fiscal de empresa, que é possível, em muitos casos, ele não vai pagar no dinheiro, ele não quer ter uma confusão, possivelmente vocês tenham o detalhe de não querer usar esse caixa. Sim, tem tantas coisas que podem acontecer, inclusive até para os negócios de pagamento, de como é que ele pode me atrapalhar, de questões assim. Esse efeito da simulação, aí com essa resposta, entrando nesse ponto, aí voltamos nessa ideia, que é a simulação formalmente vai passar por todas essas etapas para vocês lembrarem um pouco que é. O sistema real, ele não é totalmente preditivo, ele tem uma natureza bastante aleatória, e aleatória no sentido de que ele vai mudando dinamicamente, só que sabemos ao certo quanto tempo vai demorar o próximo cliente ou quanto tempo vai enrolar atendente de caixa. Sim? Como não sabemos essas partes, aí temos um tempo meio que predefinido, porém não sabemos com total certidão, só temos uma incerteza. E essa incerteza faz criar, de novo, essa abstração, porque a gente coloca um conhecimento sobre ele, tenta limitar o conhecimento nele, faz a modelagem, que se vocês olharem, a fila da caixa agora se converte apenas em elementos que podem ser facilmente manipuláveis para tratar tratá-los, sim. Depois temos essa coleta de dados. Dentro da simulação sempre vai existir números de representação de números e variáveis aleatórias para que esses números aleatórios se gerem no computador, representem a variabilidade que existe na natureza, representem os dados, e depois de cada modelo, a gente teria como uma verificação e validação, análise de resultados, muitas vezes pelo fato de que aqui usamos distribuições de probabilidade ou regras de distribuições de probabilidade para que sejam representadas por essa variabilidade. E, por último, temos um experimento. Essa parte de simulação que vocês veem aí, aqui vem dois detalhes importantes que são esses números aleatórios e variáveis aleatórias
são interessantes, não importa que tipo de modelagem de simulação exista. Sempre vão existir essas para representar essas incertezas. Os dados, como eles estão representando parte do sistema real, ter apenas a probabilidade de que eles se apeguem a uma função. Geralmente a gente coloca uma função de dados que podem ser refletidos como para que eles consigam, com poucos ou com dados coletados, representar essa realidade. Que segue, então, dos passos iniciais que aparecem aqui, só apresento para mostrar, segue sendo que se formula um problema, tem esse objetivo do projeto, o que geralmente vai acontecer, um modelo conceitual, se coletam os dados, existe uma tradução dos modelos, existem variáveis de resposta de toda uma simulação, lembrando que é um método numérico, e existe, dentro do modelo conceitual, fatores e níveis que se convertirão nas variáveis de entrada, ou aquelas variáveis que eu quero dominar dentro do sistema, sim? Depois teríamos essa verificação e validação, um projeto de experimento, desenhado em qualquer tipo de questão entre vou minimizar meu cálculo computacional, uma rodada de simulação, que é deixar realmente a computação rodando e fazer uma conclusão sobre ter essa resposta da previsão que a gente viu até agora. Existe uma previsão sobre o comportamento real. Com esses passos que aparecem aqui hoje, aqui, sobre esse caminho, aqui, então, a gente conecta de novo. Por que que ele aparece totalmente? Aqui, olhando para Kagerman, que foi dos primeiros que também meteu a indústria 4.0, segundo a história que vocês têm dos pilares que ele apresenta, quando ele apresenta na Alemanha, ele vai dizer que deve existir o gêmeo digital, o Digital Twin. E aquele Digital Twin, se vocês conseguem olhar hoje, existe um sistema real, sim, que ele está no cinza hoje aqui, em que ele aparece com todas as suas máquinas, aparece dentro do chão de fábrica, e todas as conexões existentes, e as linhas amarelas que aparecem aqui agora são os pontos de abstração, em que esse gêmeo digital, que aparece aqui hoje, que é um paralelismo no virtual, ele consegue representar, idealmente, toda a fábrica que aparece hoje aqui na parte cinza, que é o real. Tem que ter dois planos, uma parte inferior e outra parte superior, no sentido de, esse será hoje no submodelado, no azul, e formalmente teremos essa real que será no cinza. Só que hoje, computacionalmente, o que acontece na indústria 4.0, ela precisa também ter previsões. E as perguntas que fazem e que começam a ser dedicadas é: e hoje, o que vai acontecer se essa máquina falhar? Não sabemos. Nas simulações antigas, isso que se falaria hoje seria: vou coletar os dados, vou recopilar os dados, vou processar computacionalmente e depois vou entregar o resultado. Aqui vem a ideia: tratar a análise de dados estatísticos não era tão fácil. Na época da indústria 3.0, embora tínhamos sensores, não era tão fácil manter tantos dados, temos que coletar os dados bem na mão, muitas vezes. Criar-se novos sistemas de administração de dados unicamente para coletar na simulação. E aqui teríamos, por exemplo, das outras coisas, tecnologias que ou vão falar ou não falaram, mas que são bem conhecidas, por exemplo, computação na nuvem, que mantém o seu gêmeo digital. A tecnologia que ele está se comunicando diretamente para que esse gêmeo digital nunca perca sua paridade. Lembrando que esse gêmeo digital está fazendo essa ideia aqui de um sistema real com seu sistema abstrato. Notem que, de novo, esse é o sistema real com o sistema abstrato, e se notando que hoje aqui está em cinza e aqui está em azul. Aquela parte que eu conheço do sistema? Sim. Mas o sistema é cinza. Não, literalmente. Aqui. Quando que aparece esse gêmeo digital, fica nas perguntas: o que é que eu posso fazer? O que é que eu consigo dizer sobre o sistema? O que é que eu consigo manter por ele? Pode ter um ERP, um sistema próprio dos dados que ele vai ter como sistema digital. Na hora de analisar, então vai ficar:
que eu tenho de previsão do sistema real para dar uma resposta ao físico. E aí, então, é que aplica aquela parte de tenho dentro da indústria 4.0 essa necessidade? Sim, porque geralmente começa a se perguntar sempre o que eu posso fazer para melhorar o sistema real? Como eu posso otimizá-lo? Como posso manter essa resposta? Que passaria se? Que cenário me aplicaria se eu mudo um fator? Sim? E com essa ideia, esse sistema cyberfísico, que aparece como um pilar importante, a simulação acompanha ele e diz, olha, qualquer pergunta, o calculador, chamado simulação, neste momento, pela sua definição, de que tem a variabilidade de incerteza, então ele representaria. Sim? Certo aí, Adalto? Tudo tranquilo? Beleza, tudo tranquilo, eu só estou tentando aceitar. Então. Tudo tranquilo. Continuando com essas abordagens de simulação, dentro da indústria 4.0, esses vai ser uns pouquinhos os níveis pretos, não sei se pelo tamanho da letra conseguirão ver. Ele tem esse Digital Twins dentro da simulação 4.0, porque, segundo aqui, cada um das duas revisões de literatura que se apresentam, eles têm, para o Digital Twin, para o gêmeo digital, desenvolvemos as decisões. E a estratégia é, meia vez tem o gêmeo digital, preciso desenvolver a decisão que acontece com. Porém, temos realidade aumentada. E nesse momento seria, a simulação em si não pertence unicamente para esse ponto, porém a simulação cria experiência e se toma a gente pode tomar uma decisão com uma realidade aumentada, então a simulação permitiria, ou permite, tomar essa decisão rapidamente. A inteligência artificial, ela cria uma rotina, isso ainda não aparece formalmente para simulação, porque tem algumas coisas que ainda estão como em desenvolvimento. Que tipo de código posso usar para essas otimizações, e ainda não tem autor que escreva formalmente como uma aplicação, tá? Por isso não aparece aqui, que é que apareceria na rotina. Por exemplo, se pedir para o Copilot ou para o ChatGPT, seria como, escreva o código no Python para que eu consiga simular esse sistema de filas e qual me tornaria melhor. Essa se convertiria na rotina. Na simulação de rede de Petri, apenas são elementos que permitem simular passo a passo da eletrônica de um robô quando ele tenta fazer algum assunto. Por exemplo, se vocês forem pegar agora seu celular, vocês diriam, a primeira parte é como identificar a posição do celular, movimentar todo o braço no corpo assim, para que o cotovelo consiga chegar até ele, depois fechar a mão e depois retirá-lo já com a mão fechada, sim? Nesse rede de simulação, ele aparece com estados que vão dependendo para poder modelar todas as etapas, sim? Porém, o modelado hoje está para treinar as pessoas que elas consigam entender o sistema, a lógica que ele tem. No evento de simulação discreta, que é um dos que talvez vocês tenham muita aula sobre ele, ela já tem um desenvolvimento de carreira longo, de 1970 para trás, até um pouco antes da IBM entrar com os computadores, em que se analisa detalhes de processos. Geralmente são teorias de filas complexas que, quando foram estudadas, não são sistemas fáceis de entender. E quanto tempo espera uma fila pela variabilidade, quanto que vai ser o tamanho da fila que a gente vai encontrar para poder tomar a decisão no caixa do supermercado, geralmente foi tratado por eventos de simulação discreta. Aparece aqui, por exemplo, também o Virtual Commissioning, ou seria o comissionado virtual, que quando desenvolvem um novo produto, então revisa todo o processo e tenta simular todos os eventos que possam acontecer dentro desse processo de novo produto. Tem a realidade virtual, que é a tentar meter dentro do humano, lembrando que a realidade aumentada com a virtual é que na aumentada existem muitas fotografias reais e vídeo real na hora de colocá-lo. Na realidade virtual ele apenas é realidade virtual, e essa parte é como a interação com o humano. Meia vez vocês consigam ver um elemento de simulação, de que uma caixinha vai chegando, que um lugar vai desenhando para um lugar. Então, nesse momento, se convertirá em uma forma que vocês conseguem experimentar. O modelo vai fazer aquilo. Vai ser alguma coisa no futuro.
A simulação, sistema dinâmico é para dizer que tem um melhor efeito no tempo, e a gente baseado na simulação e simulação híbrida são que existem modelagens. Aqui destaco, se dinâmica de sistemas, ela costuma usar equações. De evento discreto, ela costuma usar só eventos e é literalmente um método numérico. Quando passam com baseado em agentes, que é mais popular agora na indústria 4.0, vocês vão encontrar, por exemplo, hoje, estão um vizinho, está sentado junto com ele, certo? Aí, por exemplo, os 4 de fundo que estão aí, começam a perguntar, rapaz, que hora que vai terminar? Que hora que a gente come um salgado? E nessa hora que termina, aqui começa a interagir por meio de uma regra. Se, por exemplo, o nosso aborrecimento for maior, a um nível de aborrecimento comum, que seria, vamos lá, já estou mais aborrecido mais de 20 minutos, então eu começo a cutucar meu vizinho, certo? E quando existe essa cutucada do vizinho, então, aqui tem que essa bolinha representa um agente, tem esse método que são regras, que é, por exemplo, não, posso ficar quieto 10 minutos, depois de 10 minutos vou cutucar, e aí, se forem 20, então começo a pedir comida, e começamos a revisar também esse comportamento, com quanto tempo ele demora para espalhar o assunto, sim, e como se modifica esse comportamento. Digamos também que, nesse caso, seria aquelas ações bem observadas através dos contágios da Covid. E, nesse momento, foram feitas por simulação baseada em agentes, em que existe uma pessoa que está doente, ela pega, se saber se vai contaminar o próximo, e tem a regra, tem a probabilidade de contaminação. Então, cada agente começa a interagir com seu vizinho e permite saber se a regra, se ele contamina ou não, sim? Nesse momento, tem um ambiente, sim? E esse ambiente, essa informação, na simulação baseada em agentes, o que vai tentar fazer é que se replica várias vezes a incerteza se a regra não se cumpre 100%. Não todas as vezes que você cutuca uma pessoa, passa aí um negocinho para comer, um salgadinho, e geralmente não vai ser, nossa, hoje não trouxe, hoje trouxe. E geralmente essa probabilidade e essa interação de, nossa, consegui hoje comer, nesse assunto se converte diretamente nessa modelagem de agentes. Aqui vem as perguntas como, quais são os agentes? Que regras podem existir a partir das observações? Que dados podem ter que vou representá-lo a partir desse ponto? E com essa ideia, então vem detalhes sobre a fábrica inteligente, o Smart Factory, que então ele tem no sistema cyberfísico, que precisa ele para gerar uma integração vertical. Lembrando aqui como o conceito da indústria 4.0, é que está baseado em que as máquinas, de por si só, já que estamos em um ambiente robotizado bem repetitivo e autônomo, elas precisam estar integradas verticalmente, que estão dentro da mesma empresa, todo mundo segue dentro do mesmo processo, e cada um vai fazendo automaticamente o próximo, porque já sabe as regras de decisão. Aqui, então, nessa integração vertical, cobre também perguntas como, que forma de conexão é precisa para operar? Lembrando, simulação sempre pergunta quanto. Não importa que tipo de simulação seja, ela sempre responde quanto, sim? Só que então aí vem as outras perguntas como, quanto existe de conexões de dados entre uma máquina e outra para que realmente eu precise aprender a modelar o sistema? Preciso conectar todos para todos? Ou só preciso com o anterior? Ou só preciso olhar a anterior de mim e duas depois de mim? Sim? Essas conexões sempre existem, sim? E essas conexões é com quem eu conecto, e a pergunta é quantas conexões eu preciso para poder modelar perfeitamente o sistema, sim? Existe a outra que na cadeia de suprimento, a integração horizontal, que então ele pergunta também que agentes precisam estar comunicados, e a outra é que dados eu preciso dentro da cadeia de suprimentos. É muito possível que aqui digam, é as vendas que eu preciso comunicar. Sim, mas que outro dado tem um fator? Lembra que ele está com entradas de dados de variáveis e eu tenho uma resposta? Aqui, então, vem aquela questão de que dados realmente aparecem oportunos para conectar na cadeia de suprimentos
dentro desse valor, e são perguntas que muitas vezes, meia vez a cadeia não está conectada, porque nesse momento ampliar a cadeia é muito difícil, então a gente toma uma vantagem da simulação, que é, bom, representemos essa realidade de uma forma virtual, sim, vejamos como é que está conectada essa cadeia, do jeito que a simulação me dê a resposta, pelas quantidades de conexões, então automaticamente eu poderei modelar diretamente o meu experimento, sim? Só que aqui vem a questão, essa é simplesmente com ela a simulação, e ela me permite ter uma integração horizontal, sim? E esses são como fatores interessantes que são dos pilares bem fundamentados dos conceitos de indústria 4.0, e se não existem essas duas integrações, a indústria 4.0 não acontece. Sim, por mais que a gente não fale, se não estiverem integrados e comunicados em conhecimento entre elas duas, do tipo entre cadeia e entre as máquinas, elas ficam ainda na 3.0 quando era controlável e independente. Sim. Passa então também essa otimização por simulação, de que se converte em, a partir de máquina, consigo gerar poucos dados. E aqui diríamos, sim, o celular de vocês tem um gerador de dados especial para todos os fabricantes, tipo Google, Meta, que eles começam a escutar vocês, ouvir e dar uma propaganda. Só que se colocarem dentro de um nível de fábrica, apenas aplicações desse autor aqui, dos chineses do Shu, eles mencionam de que aqui vão ser um monte de dados e trilhões de dados que precisam ter de comando, porque muitas máquinas estão no nível de Bahia, que é um conjunto completo de uma linha de produção, e aqui são um monte de linhas de produção. Dentro deles, aparecem sensores, que eles estão gerando a partir de todos os sensores eletrônicos que hoje estão conectados a um controlador. Esses controladores estão comunicados pela IoT, sim, pela internet das coisas. Quando estão conectados, então, eles chegam a esse sistema MES, sim, um sistema de manufatura. E quando eles estão aí, realmente, então, vêm as nossas dúvidas. Realmente, eu posso mexer nessa Bahia? Posso ter uma configuração diferente para essa otimização? Vem, então, na simulação. E o que acontece aqui? Eu tenho todos esses dados na MES, tenho no ERP, que serão ordens de manufatura, roteamentos, os materiais comprados. Tenho também que ele, neste momento, ele tem essa informação de como são as sequências, sim. Vou no modelo de simulação, e a partir do sistema de simulação consigo ver os cronogramas de que opção é melhor, com as alternativas que eu tenho, quanto é o risco, e aqui vem a palavra estimar, de quanto é o risco que eu corro se eu trocar a ordem, que ele aparece aí. Eu trato os dados, tanto que eu armaceno e mando para frente e para trás sobre ele. Eu faço uma comparação atual com os planos. Sim. Por último, ele ele consegue, então, responder a partir desse sistema RP, dentro da simulação, a manutenção planejada, por exemplo, que já seja previsível, porque então agora eu já tenho esses cronogramas alternativas que acontecem, utilização de recursos, e essas datas previstas sobre a entrega, mesmo com um sistema complexo que pode acontecer. Sim? Então, essa ideia da modelagem inserida no controle, essa parte se convertirá também em uma forma em que a simulação entra e responde, sim, a partir da simulação eu consigo, então, manter todas essas ideias, sim. Para esse último ponto, por exemplo, os efeitos previstos posso usar um modelo mais simples? Sim, vamos olhar a linha azul, que aparece aqui, ela está baseada formalmente nesse artigo do Shu, se caso quiserem dar uma olhada, mas aqui é só um exemplo. Modelos matemáticos que a gente usa, geralmente vão ficar aqui embaixo, sim, com essa baixa fidelidade. Esse modelo aproximado de filhas é super fácil de tratar, é só metê-lo na planilha de cálculo e bora lá. O problema está em aqui. E a resposta dos dados é realmente confiável, e tanto ela decola quando ela precisa já ter algumas soluções, algumas questões, se realmente a gente consegue entender por que se deram esses valores de variáveis de resposta, notei que a resposta não é
unicamente um valor só, sim, senão uma linha, senão que ela vai com essa variabilidade, porque é própria de simulação. E aqui, então, teríamos que essa alta fidelidade, ela permite representar melhor a sua resposta, para que não tenha que se confiar diretamente de dizer, olha, se no caso eu tenho essa decisão, com a minha resposta de variável, por exemplo, de ser o tempo, quanto é realmente, porque eu preciso aumentar, quanto é que ela vai fazer de efeito, realmente esse valor que eu vou esperar, sim? E aqui não corre o risco de que realmente tenha esse valor por aproximações que podem ser bem distantes da realidade. Lembrando que para dominar o modelo, entre mais coisas tirem abstratos do modelo, melhor dominam ela, porém nunca conseguem chegar diretamente na realidade, sim? Então, o que é pior aí? Tomar a decisão com dados que não vão representar a realidade e não consigam prever o futuro, sim? Não sei, nos casos de vocês que falem que agora vai chover, vai esfriar, e nunca chegou frio, especialmente lá no Mato Grosso, ou que nesse momento te falem, olha, tem a chance de, porém, é bem baixa. Sim? E que nesse momento te mostrem a realidade que você pode ter sobre essas decisões. Por último, essa parte aqui, sobre esses benefícios da simulação, elas vão aparecer dentro de... Ela permite reduzir o desperdício de tempo e recurso, porque lembrando que a simulação, como é uma representação virtual, ela dá a ênfase de ser, não preciso montar o sistema hoje. Eu preciso simplesmente dar uma realidade virtual, a partir de um cálculo, a partir de uma modelagem, já pode ser com cubos dentro no computador, que ela pelo menos rode um pouquinho mais rápido e que eu consiga prever e fazer a previsão sem implementar o sistema real. Então, não eu faço uma poupança de tempo, em teoria, se eu consigo modelar bem, e recursos, porque não preciso implementar para ver o efeito. Sim? Apenas já saberei com essa previsão do tempo com esse efeito. Existe também a opção de otimização. Geralmente, ela vai estar atrelada a eu consigo gerar os cenários, eu consigo colocar modelos matemáticos para poder resolver esses métodos numéricos na simulação, e, portanto, aqui será incrementar os lucros e produtividade, a partir de que respostas eu consiga colocar na simulação. Tem também, na revisar a implementação e as personalizações, porque o pessoal em si, ela consegue ter alternativas e avaliar elas totalmente, sabendo de que não precisa implantar na vida real, refazer todo o sistema para dizer, olha, era melhor ter ficado com a alternativa B, sim? E não que testou 7 alternativas, e não. A simulação permite ter essa resposta a partir de qual é a melhor alternativa, aquela que tem o menor tempo de entrega. E aí você fica pensando, como que eu teria feito esse cálculo antes de implementá-lo? Por meio de simulação, se caso o sistema já permitisse a complexidade. Treinos operários, porque nesse momento também permite que a simulação não expõe totalmente a vida real, sim? E esse treinamento é a partir de... Agora ele tem números, e também ele consegue avaliar as decisões que ele toma dentro do assunto, mesmo também na indústria 4.0, pelo conhecimento que a máquina pode chegar a ter, ou sobre, já voltando 5.0, que será como é que o humano, então, tenta tomar certas decisões, sim? E também explorar novos rumos com os dados. Muitas vezes a simulação tem muita análise de dados por trás, só que, como ela permite prever, e ela então fala... Se o comportamento previsto se mantém sobre esse efeito, então pode explorar essa nova alternativa. E essas novas alternativas o que acontecer se esse preço começar a mudar? O que acontecer se, nesse momento, essas ideias também podem ser dentro das variáveis de entrada. Elas podem estar dentro do sistema para poder realmente comunicar as saídas com o benefício. Sim? Vendo essa ideia aqui, eu deixo no branco, esperando que agora várias respostas se mantenham com vocês hoje, sim? Em dizer, é importante simulação? Sim, que é de previsão. É realmente um pilar, porque ela permite ser sempre um gênero digital da realidade de uma forma virtual que permita antecipar os cálculos.
sim? E os economistas estão tomando as decisões com dados. Lembrando que isso foi bem importante nas revoluções anteriores, que é indústria baseada em 2.0, tomar dados com as decisões, sim? E por último, assim, sobre um resumo, permite que eu, meia vez, já conheça e possa prever esse futuro e condições sobre esse futuro, esse pilar, então, me permita, pelo menos, já que controlo ele formalmente, então, simplesmente seguir para frente, com várias melhorias precisas e representar essa realidade, sim? A listinha aqui de referências, e sim, hoje faltou um slide, eu não sei se tinha feito, acabei deletando, ou aqui na apresentação não ficou na questão aberta, porque eu tentei repassar várias vezes, mas não sei, fico à disposição se tiverem alguma dúvida, se tiverem algum comentário, fiquem totalmente à vontade. Espero ter preenchido um pouco das suas expectativas sobre a apresentação de hoje, com as palestras que estão acontecendo nessa semana, e, novamente, agradecer a oportunidade por vocês. Fernando, o que tem de mais atual, por exemplo, no que tinha de simulação em relação à nossa época da graduação, como que essas novas funcionalidades vêm embarcando hoje nos softwares de simulação, por exemplo, como no Flexim, no N. Cara, de novo, o que tem hoje é que eles estão tentando fazer simulação híbrida. Só que isso publicado na conferência de inverno de simulação, o que eles estão tentando montar hoje é que a simulação baseada em agentes seja muito mais rápida na modelagem, porque as regras dela, quando começa a fazer a interação de uma pessoa com outra, essa parte aqui, por exemplo, requeria muito tempo computacional para as temporadas quando a gente foi aluno de graduação, por exemplo, quando a gente fala dos anos 2005, né? Aí, dessas temporadas para frente, hoje em dia, ela consegue dizer que está tentando manter a híbrida, que, por exemplo, a modelagem baseada em agentes já tem a cadeia de suprimentos, existem as interações, e a simulação de eventos discretos, ela fique focalmente para respostas bem pontuais. Porém, agora o que estão fazendo é a parte híbrida, e que ela, pelo menos, sempre tenha como, consigo ter, que tipo de problema eu vou ter, então escolhe híbrido. Escolhe híbrido que seja como, o agente agora ele vai demorar certo tempo e vai interagir simultaneamente. Então, ele precisa ser híbrido hoje. E essa foi uma das coisas que ainda está em desenvolvimento. Como meter modelagens e abordagens híbridas de simulação quando elas representam naturezas diferentes. O que põe mais complexo, exige mais que tenhamos computadores gamers no negócio. E isso tem sido, até agora, o mais pontual que ela põe. Entendi. Então, a simulação por agentes é uma das inovações que vem mais forte atualmente. O que seria especificamente os agentes? Os agentes são os elementos que vão tentar interagir dentro de uma rede. Por exemplo, dentro de um agente pode ser definido como uma pessoa, pode ser definido como uma empresa, dentro da cadeia de suprimentos, pode ser definido como a tua regra de fornecedor, pode ser também definido como teus competidores, ele pode ser definido a partir de uma rede. Ele tem um nó, e esse nó se converte em um agente dentro dessa simulação. A gente pode ser incluindo aquelas pessoas com que vai interagir a outra pessoa, por exemplo, que seja também uma parte do alfândega, se caso seja cadeia de suprimentos internacional, aquele negócio de que quantas vezes, por exemplo, exista até os entidades e instâncias, tipo as ferrovias que nos conectam entre os estados, e todas as partes aí, porque elas realmente estão com qualquer instância que tem que relacionar com o sistema, sim? Há muita diferença é que há muita diferença que existe é que
ela está, por exemplo, de eventos discretos, ele chamava entidade e era um processo com um tempo definido e a gente modelava esses tempos. E já sabíamos como que ela ia funcionar. Agora, nos viajantes, geralmente o que se pergunta é, se ele fizer isso, ele vai ter a probabilidade de interagir e criar uma regra, tá? Então, realmente, assim, essa simulação baseada em agente é totalmente cada elemento representado como um nó dentro de uma rede. Entendi. E aí isso vai sendo embarcado agora nos softwares de simulação, softwares que já eram campeões de mercado, né? Fluxim, Logic, entre outros. Literalmente, agora eles estão juntando os módulos, porque, por exemplo, o caso aqui da UCA, El Salvador, onde eu estava antes, que é o Símio, e o software que passou para o UFMS aqui, é que agora ele vem com um módulo completo de simulação baseada em agente. Então, quando a gente conhecia a simulação de evento discreto, que era o tradicional Arena, com fazendo as coisas, agora ele traz um módulo para integrar as duas visões dentro dele. E muitas vezes o que ele está tentando pegar é que ele também tenha o segundo módulo de dinâmica de sistemas. A única coisa é que ele não pegou tanto, porque neste momento, para modelar com as três abordagens em conjunto, aí tem que ser um especialista em simulação, e aí precisa saber muito sobre o assunto. Aí deixa como, quem vai saber sobre a questão de meter o terceiro tipo de modelagem? Complicou um pouco, já não dá para entender, então estamos usando dois. Geralmente estamos usando esse de evento discreto, que era típico e tradicional de todo software, e usar os agentes, porque já está dando-se a perceber que a interação que existe nas regras entre cada nó, ela precisava ser modelada. E agora é a parte como mais importante que tem dentro da indústria 4.0. Legal. A simulação discreta e a outra simulação contínua, né, Fernando? Isso, essa daqui é simulação de tempo. Simulação discreta se baseia em processos discretos, por exemplo, chegada de alguém na farmácia. Isso é um processo discreto, né? Você tem um processo, você tem uma contagem, por exemplo, chegou uma pessoa nas 11 horas. Pronto, isso é uma informação que você tem. Agora, você quer dimensionar, por exemplo, quantos atendentes você vai precisar na farmácia para atender fluxo médio de clientes. Então, você vai ter que fazer uma verificação ao longo do tempo para ter taxas, para ter parâmetros confiáveis. Temos, por exemplo, de estimadores de tendência central, ou seja, uma média e etc. Então, esse processo de contagem no tempo se torna contínuo. Então, vocês vão aprender lá na estatística essa diferença de processos discretos e processos contínuos. Por quê? Porque muitas vezes, para resolver um problema num processo discreto, por exemplo, saber quantos atendentes você vai ter quantos atendentes você vai ter no pedágio, por exemplo, quantos cabines tem lá no pedágio, você precisa ter, né, para atender em média, você vai ter que lançar mão, por exemplo, de vez no longo prazo, ou seja, de forma contínua. Então, eles se interrelacionam e é a base para o pensamento estatístico, que é a base também para a simulação. Então, a simulação, na maioria das vezes, ela usa de técnicas estatísticas dentro do software, dentro da simulação, para, então, tirar alguma conclusão ou fazer uma análise, por exemplo, se a sua esteira, antes de você instalar ela, é capaz de entregar todos os pacotes para aquela máquina, naquela capacidade no qual está no fim da esteira, entendeu? Uma máquina de envase, uma máquina de embalar o produto. Então, tudo isso pode ou é simulado antes da linha estar em operação, por exemplo, como um processo de dimensionamento e projeto, entendeu? Então, é antigo isso na engenharia de produção. Softwares como, né, Fernando, Arena, softwares como Flexim, tem outros softwares
vier depois, como o N-Logic, cada um tem uma funcionalidade que, de certa forma, é mais competitiva que o outro. Mas isso é praticamente uma disciplina que a gente tem só aprendendo como lidar com softwares de simulação, para você conseguir trabalhar antes da realidade, ou seja, antecipar ela, seja no projeto ou simular, emular ela, né, em termos dos parâmetros, e aí simular ela para poder melhorar sem interferir, porque você não vai parar a fábrica, né? Então, você pode colocar aqueles mesmos parâmetros num simulador, assim como os caras aprendem a dirigir avião, né? No simulador, como muitas vezes a pessoa aprende a dirigir carro no simulador, assim como o Senai tem aquela cabine de simulação para aprendizagem de colhedeira, vocês já viram? Né? O Senai, toda maioria dos Senais tem lá na Barra, tem da colhedeira de cana-de-açúcar. Então, você vai no laboratório, né? Você entra lá, tem volante igualzinho. Você entra dentro da máquina física, aí você senta e começa, aí tem um vídeo, né? Como aqui, você começa, o instrutor dá todas as instruções e você começa a colher. Né? E aí ela para, ela tomba. É como se fosse você estando embarcado dentro de um videogame, né? 3D, entendeu? Né? Você interage. Está fazendo ali naquele momento é uma simulação da interação. Nada na máquina e vai aprender. Não existe isso. Ele entra primeiro no simulador. Por exemplo, é muito comum a galera na internet postar, né? É até meme, né? Por exemplo, tá lá. Ela acha que eu estou traindo ela. Eu no simulador do caminhão daqui para João Pessoa. Vocês já viram esses memes? E aí, os computadores, você baixa, e às vezes eles compram os consoles, né? E é como eles simulam como se você estivesse no caminhão levando uma carga para Recife, né? Eles brincam com isso, a galera brinca, mas isso é uma espécie de simulador de avião, né? Você não vai dar um equipamento caríssimo para alguém que não sabe nada sobre o equipamento, vocês entenderam? Né? Tudo isso entra dentro de simulação. Aí já não é só simulação computacional, né? A parte de simulação no sentido mais científico, mas é uma parte mais de treinamento que envolve também toda a parte física, além do simulador, que é algo que está dentro do computador, é um negócio virtual. Além do virtual, tem o físico. Tudo isso é muito usado na nossa área, muito usado mesmo. Entenderam? Esses eu não tinha. Esses talvez eu vi, mas não prestei atenção. Os simuladores de gravidade. Ele poderia como se estivesse no espaço, a gravidade que o espaço tem. É um ambiente simulado, né? Entendi. Então, aqui, o que a gente mais usava antigamente é um software para poder simular condições de produção no que diz respeito aos parâmetros, né, Fernando? Você coloca lá o parâmetro de taxa da esteira, você coloca lá o parâmetro de vazão de uma tubulação, entenderam? E você vai tirando estatísticas, né, sobre aqueles processos para estar aí, então, interferir na realidade. Né? O que acontece depois da 4.0? Eles se tornam mais realísticos, né, Fernando? Porque, por exemplo, né, com óculos de realidade aumentada, por exemplo, né? Com óculos de realidade aumentada, você pode, por exemplo, tentar caminhar dentro do projeto que você fez no AutoCAD ou fez no Revit, entendeu? Você pode caminhar dentro da fábrica. E aí mesmo, se tem condição de espaço, se ela condizente com uma norma, com uma NR lá, do Ministério do Trabalho sobre espaço, sei lá, em ambiente fechado, trabalho em ambiente fechado, tudo isso pode ser simulado a priori, entendeu? Já no projeto. E isso evita erro, evita custo, evita erro de projeto, evita questões trabalhistas que você não vai estar atendendo uma norma, tudo é ambiente de simulação. Depois da 4.0, isso expandiu, né, para o que se chama de digital, as condições digitais, com
artefatos como, né, óculos de realidade aumentada, simuladores, como eu falei, da colhedeira de cana, né, que aí emula o ambiente real, né, só dizendo para vocês como isso avança. Além dos livros que você pega lá, né, o capítulo 20 do Guilherme, né, Fernanda? E ele vai falar de simulação, né? Você constrói um modelo de simulação. Vamos supor, você joga uma moeda, cara ou coroa, né? Quantas vezes ela pode, até quantas jogadas para ela cair 5 caras? Você tem como fazer uma formulinha, né? Lá ele ensina para você gerar uma semente de simulação para saber, você tem como saber isso, com probabilidade. Você tem como saber, por exemplo, né, quando lá no cassino, né, o cassino vai ganhar ou perder de você. Geralmente ele vai ganhar. Por quê? Porque ele é parametrizado para ganhar. Entendeu? Então ele tem a parametrização na fórmula dele, nos jogos, para que ele ganhe. Isso aí é probabilístico, entendeu? Então, quando dá o ganho, só tem que sair fora ou foi alguma... Oi? Quando ganha, né? Mas vai em filme. Você consegue explicar, Fernando? Oi? Eu acredito que seja, ele já programa uma probabilidade de ganho até, vamos supor, eu acredito que seja assim, sei lá, até 30% que é para o cliente não desistir, para que o jogador não desista. Porque se ele ganhar 0, ninguém vai ir no cassino, isso aí, entendeu? É tipo o jogo do Tigre, tipo o Bet.com, não, porque aí é a banca que define. Tudo isso são jogos parametrizados, pessoal. Está tudo parametrizado no algoritmo, são modelos de simulação, entendeu? Então, quanto ele vai ter de margem, ele já simulou a priori, entendeu? E ele bota para rodar, você vai perder. A loteria também? A loteria, não. A loteria, não. Tanto é que quando você pega um livro de estatística, de probabilidade, ele vai chamar a ocorrência de um evento, os livros antigos, de loteria. Então, a loteria não. Por quê? Porque ela vai estar aleatória, né? A loteria não até não. Se alguém provar isso, acabou a loteria. Entendeu? Então, é o aleatório. O problema da loteria de ser muito... Você tem uma chance muito baixa de ganhar, é que a população que joga é muito alta. Então, a probabilidade de você sobre 200 milhões é muito baixa, não é? Não é um número muito baixo, 1 sobre 200 milhões? Então, se todo mundo do Brasil jogar, essa é a sua chance, entendeu? Agora, não é que ela é viesado, né? Viés é que ela já é parametrizada com a taxa de ganho, né? Para quem joga, para a máquina e para você, vamos supor. Né, Fernando? Totalmente. O fato, aqui vou te contar isso aqui, um dado que está, não sei se sob sigilo, mas foi uma história por trás. Não sei se vocês estão sabendo de que aqui na capital da celulose vão abrir essa segunda linha da grande empresa de papel que produz aqui do meu lado, né? Do meu lado, porque literalmente fica do lado do Rio Paraná, chegando por aqui. E ela vai conectar essa ferrovia para Aparecida do Taboado, depois não sabemos se segue para onde vocês estão, lá, para Barra do Gubes, lá em Mato Grosso. O negócio é que essa interação, aqui, vou só marcar esse assunto, a interação com o humano, a fábrica não foi feita ainda. Ela simplesmente apareceu aí. E esse ponto, digamos que é o mais difícil que vocês revêem nos dois estados, que é a construção de uma conexão estrada boa, certo? Na chegada dessa nova linha da capital de celulose, os caras conseguiram vender para quem assina politicamente os fundos do Estado a partir dessa interação. E assim como vocês também simulam que vão no ônibus indo de Mato Grosso até Feira de Santana, até o Fortaleza, no Ceará, demora muito, também aí dava para saber que precisava toda uma ferrovia nova e ser construída por causa da capacidade que vai ter essa capital da celulose aqui. Sim? Então, são detalhes que às vezes a gente diria,
ela também economiza custos? Sim. O detalhe é que também vende o peixe para quem vai assinar que está com o din-din na mão. Isso sempre vai acontecer. Então, essa parte, assim, por exemplo, tem essas probabilidades, faz muita parte de sempre qualquer modelagem de simulação. Porém, como ela interage com os óculos, ela interage, te deixa caminhar, te deixa ver o acúmulo, sim? E se vocês olharem também, todos os joguinhos que aparecem até no Instagram, não sei se aparecem para vocês, aqueles de SimCity, e tem alguns jogos de logística dentro de metidos, eles simplesmente estão tentando fazer essa simulação, tomar as decisões com os dados reais. Só que a primeira já foi antecipada. Eu preciso da ferrovia para poder terminar a planta, senão esse projeto não pode sair do papel, sim? E isso aqui, perto de vocês, com uma decisão de empresa que se ficou sabendo por aqui. Que passaram realmente para que pudessem interagir, deram o plano não foi em AutoCAD, foi em outro, mas que dava para ver toda a planta, já maquetada em 3D, existe como, por aqui vai ficar, por aqui vai escoar toda a partir de produção de papel, de celulose, que vai ter a polpa de novo em outra fábrica, que vai poder plantar um pouco mais aqui das árvores, quem sabe começam a expandir para o Mato Grosso. Então, essa parte aqui realmente dispararia. Sim, é bem aplicada, especialmente em empresas de grande porte, quando ela precisa também até vender o peixe sobre como ela precisa infraestrutura para poder seguir. Sim? Legal, Fernanda. Esse é um exemplo bem legal das ferrovias, né? Antes do mega projeto, você tem uma simulação do projeto em termos dos parâmetros, não só das questões físicas, né? Mas também das questões técnicas, né? De custo, de, por exemplo, capacidade de carga, né? Enquanto que aquele vagão, aquele trem vai conseguir transportar, precificação, né? Você pode fazer uma série de parametrização a priori, a partir do uso de simulação. E com as tecnologias, as novas tecnologias da indústria 4.0, isso é muito potencializado, porque a questão de imagem, né, ela vem muito mais forte agora. Antes a gente fazia modelo de simulação e usava em software, a gente só tinha relatórios em planilha, ou seja, questões mais de números e técnica. Agora tem muito uso também como imagem, né, para você dar a dimensão de realidade para aqueles números dentro do local, dentro da operação. Seja, por exemplo, um trem, né? Seja, por exemplo, um hospital, em questão de fluxo de pacientes, né? Um corredor, como que ele vai ser projetado, né? Seja em questão de quantos pisos e como que esses pisos se interrelacionam lá, seja lá na civil, seja lá o arquiteto. Eles têm muitas ferramentas agora para poder fazer projetos mais, vamos dizer, reais e antecipar muito das coisas que antes só o mestre de obra, só o executor daquele tipo de obra ia te falar, não, isso não vai dar para fazer, entendeu? Então, algumas coisas se antecipam sem o conhecimento empírico duro que essa galera adquiriu ao longo do tempo. Porque você vai ver na simulação que vai ter uma falta de especificação ali, né? Você vai conseguir ver, não só pensar, que a gente tem uma capacidade limitada para poder raciocinar, entendeu? A gente consegue raciocinar em cima de um ponto imediato, mas quando tem muitos pontos, e é um projeto complexo, a gente não consegue ver tudo. Então, as ferramentas como simulação, as ferramentas digitais, elas vão dar para a gente muito de uma realidade antecipada, né? Para poder tomar decisões, dimensionar e projetar serviços e operações de uma forma mais realística. Eu acho que para a gente, engenheiro de produção, isso é muito importante, né? Muitas vezes, quando você aprender tudo esse software, é bom que vocês saibam, pelo menos um bem, sozinhos. Sozinhos, porque é um mundo, cada software desse é um mundo, entendeu? Se ensinasse aqui a Arena, mas não me ensinaram o FlexFin. Mas não me ensinaram Stella. Cada um tem mais uma finalidade que outro, e aí é por onde você vai se enveredar. Entenderam? Mas um deles é sempre importante você ter um domínio bom
principalmente para uso, né, pessoal, em termos de projeto, de percepção da operação que você está lidando. Poder simular ela. Porque a gente, na fábrica, né, Fernanda, é diferente do veterinário, é diferente do microbiologista, do engenheiro de alimentos, que ele vai lá no laboratório químico, ele vai lá no laboratório e experimenta, né? Se aquela molécula, se aquela substância reage com a outra, entendeu? A gente não tem essa condição de experimentação. Né? A nossa única condição de experimentação é por simulação, onde eu faço experimentos. Será que essa esteira aguenta mais, sei lá, mais uma máquina alimentando ela? Né? Aí você vai colocar no simulador. Entendeu? Aí o simulador vai te mostrar que vai formar um estoque, né, à frente da esteira que é enorme, que vai travar a circulação de mercadoria. Entendeu? Né? Ah, mas meio aguenta. Tá, mas eu não tenho meia máquina. Como é que você vai fazer? Ah, substituir a máquina que está alimentando por uma 50% maior que a capacidade dela, ou seja, aumentar essa estação em 150% a partir do zero, supondo que não tinha nenhuma máquina, ela é 100%, mais 50%. Então, você vai ter que vender essa e comprar outra, essa é a decisão. Então, há vários cenários para você tomar a decisão, entendeu? Antecipar a partir do processo de simulação. E aí vão ter softwares diferentes para fazer isso. FlexSim faz mais essa parte de sistemas discretos para fábricas e manufatura de processos metal mecânico, processos discretos, onde você vê a caixa, o lote do produto, entendeu? Aí, sistemas contínuos, o que seria melhor? Logic, Fernando? Arena? Ou ele simula também? Por enquanto, depende do acesso que tiver cada um, porque até agora o Logic, ele foi a simulação baseada em agentes, e ele incorpora eventos discretos por ser antigo, mas ele Logic é bem agentes hoje. Aí, por exemplo, o FlexSim, que talvez tenham visto dentro de um congresso do NEGEP, ou alguém já ouviu falar sobre ele visualmente é muito mais fácil de trabalhar que o outro. Então, só que ele, para simulação de agentes, ele não é, assim, até agora eu não explorei tanto ele, porém ele tem os módulos que, se bem usados, ele vai bem. O detalhe está no custo que ele toca. E a Arena, sim, a Arena sempre foi um dos melhores pioneiros, só que, às vezes, aqui, por exemplo, no Brasil, ou pelo menos nos nossos 2 estados, as nossas referências para Rockwell Software, que são os donos do produto, eles vão estar sempre em São Paulo. Então, a referência fica com quem eu aprendo a usá-los e tento me deslocar completamente. E eles mantêm como certos treinamentos presenciais. Eu teria que pegar aquele avião de Cuiabá para São Paulo, ou pegar não o simulador, pegar o busão mesmo para viajar até lá, porque sempre existem que, até, por exemplo, fora do Brasil, lá nos Estados Unidos, estavam com outras marcas, que não chegam na América Latina porque eles decidem não ter oficinas de comercialização. Então, isso, aí até, o que vocês dominem bem, não vai dar domínio de tudo simulação, porém vai dar experiência em saber usar um simulador como efeito computacional e ter a mente aberta para o próximo, porque a empresa pode ter um simulador ou pode não. E esse detalhe é como é que se monta uma simulação. Às vezes não vão ser cobrados só pelo software de Arauto, que é, podem aprender com um bem aprendido, abre a porta para o próximo, porque aprender o próximo, quem aprendeu a Arena a primeira vez, depois pulou para o próximo, é como, não, mas isso, a função é essa aqui, essa tal coisa, não é completamente um processo desconhecido, simplesmente de adaptação da linguagem computacional. Até, por exemplo, simulações por Python, elas são feitas um pouco mais na marra, só que, meia vez, você compreende esse fenômeno de que vai ter um dado aleatório, ele vai ser representado por uma distribuição probabilística, ele vai ter um intervalo que ele tem de convergência, e todos esses conceitos aplicam para todos. Então, aí, felizmente, tem aquela condição, e conceitos se mantêm ao longo de todos eles. E essa parte de modelado abstrato, aquela parte de
de ter ele, representa realmente a parte real, coleta os dados, tem os dados sobre ele, tem, às vezes, até mais fundamentado sobre que dados tenho sobre ele, que dados coletei, para que ele tenha acesso a analisá-los rápido, para poder representar. Porque também está essa questão, de ter experiência com um. Com um que se tenha, é fácil pular para os próximos. Mas precisa meter a mão aí mesmo. Entendi, legal. Quem tem alguma pergunta? O Digital Twin, então, resumindo geral, é simulação. A Crislaine está perguntando se o Digital Twin é uma simulação. Na verdade, pode ser, mas o conceito de simulação sempre precisa responder uma pergunta de um método numérico. E o Digital Twin, o que ele diz, é um gêmeo digital. Ele também reage virtualmente, ele tem decisões e regras que não são da simulação, conste, ele tem conexões diretas também, sim, e embora Digital Twin, na verdade, é um modelado, sim, um cubo, por exemplo, aqueles joguinhos de uma maquete feito em escala, por exemplo, um carrinho de brinquedo, ele também é um modelo de um carro real, só que em pequeno e real, certo? Quando a gente vê o Digital Twin, o que está vendo é um gêmeo digital, o gêmeo que está na realidade virtual, sim? A simulação, e aqui vem um conceito claro, que é a calculadora que usa o gêmeo digital para te responder as perguntas quanto, sim? É só a calculadora. Porém, modelagem, sim, entra no gêmeo digital. Aqui o conceito é, simulação sempre usa modelagem, sempre. Porém, nem toda modelagem usa simulação. E o gêmeo digital, por exemplo, é a modelagem mais complexa porque ele precisa se comportar igualzinho ao real, para que sejam gêmeos. Se você bate nele, então você vai bater na realidade. E essa é a ideia do Digital Twin. Que o gêmeo tenha exatamente as mesmas condições e informações, aqui vem um detalhezinho importante, que ele saiba exatamente o que aconteceu com o seu gêmeo real. Se lá no seu gêmeo real a máquina desconectou, no Digital Twin ele tem que estar desconectado também. Ah, falhou por manutenção? Ele também tem que saber que está desconectado por manutenção. Deu falha lá na Electro, não sei se para vocês têm a Electro de Mato Grosso do Sul, que às vezes dá uma falha e não vem energia, ele tem. Aí, por exemplo, essa falha também tem que estar representada no gêmeo digital. A simulação é a pergunta. Bom, e agora que eu já sei que vai falhar energia, o que eu vou fazer com a máquina? Quanto tempo eu vou ficar parado com esse tempo? É um dado que não pertence só à simulação, e aí vem a pergunta para ti. O que eu faço? Ativo uma nova linha, coloco uma nova máquina, ou ligo a planta de emergência, alguma estação de emergência para poder suprir energia nesse momento. E essa pergunta que te faz eu faço no gêmeo digital com simulação, e aqui vem a simulação, eu calculo o tempo que eu preciso, e esse é feito, e então decido. Aí, no gêmeo digital, que a gente consegue estrujar e fazer tudo, depois passar só a decisão correta para o meio real. Legal. Legal, muito legal essa parte do gêmeo digital. É uma tecnologia que eu tenho uma suspeita, por exemplo, quando eu vejo, não sei se quem já trabalhou, quem já foi em usina, quem já visitou usina de cana-de-açúcar, usina pode ser também de etanol de milho, ela sempre, ou umas algodoeiras, eu acho que tem também, ela sempre tem um centro de comando ali, uma tela, que ela representa todos os equipamentos em tempo real. E, às vezes, o operador, principalmente em usina, ele fecha a caldeira, ele fecha a tubulação, só dando um clique. Ali ele não trabalha lá no campo, ou seja, lá na instalação, lá na destilaria. Ele trabalha frente a uma tela. Ali ele fecha tudo. Claro que tem uma pessoa no campo, né, com um hack, que se falhar o digital, ele vai abrir uma válvula, porque explode, né? Você está numa usina, você está produzindo algo, né? Com torres lá que calor, temperatura alta.
Então, ele abre manualmente, mas ele fica só com vigilância dos equipamentos, ele não faz nada, tudo é feito de forma automática, operada por um centro operacional integrado, chamado de COI. Né? Isso já é antigo, isso só pode ser um rudimento de um gênero digital, ou seja, ele opera equipamento físico a partir da virtualização daquele equipamento numa tela. Então, tudo está parametrizado dentro do computador, né, que está representando aquela tela. Isso é um exemplo antigo de gênero digital. Isso vem da onde? Lá da indústria de petróleo e gás. É que os caras trazem essa tecnologia para você operar, né, usinas, principalmente porque são sistemas contínuos, com vazão e etc. Então, pode ser automatizado, né? É diferente de sistemas intermitentes. Antes, você precisa que as máquinas em estações façam, e aí vai para outra, e na outra, e etc. Entenderam? Assim, o hospital é assim também, como uma fábrica de sistema discreto. Ele não é contínuo, né? Onde entra no cano e sai no cano lá no fim o produto, entendeu? A cana, ela chega lá na moenda, onde o caminhão deita o caminhão, ela começa a moer e sai álcool lá na torre B de destilação. Sai álcool mesmo, entendeu? Passando por vários processos, que é uma sequência. Produzir, por exemplo, um computador é diferente. Você vai passar por várias estações, não necessariamente na mesma sequência, que são discretas. Ela é única ali, única aqui, apesar de que é um fluxo, né, dentro aí, da produção do produto. Então, isso difere bastante na hora de simular e de entender o processo, de parametrizar o processo. E a gente usa muito o ferramental de simulação para poder fazer uma realidade antecipada, né, disso e alterar a realidade propriamente dita em termos de melhorias que eu quero, de algo que eu fiz uma previsão ou eu simulei. Fernando? Exatamente. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta aí? Então, eu coloquei aqui na lousa para eles os principais softwares que a gente usa aí na engenharia de produção relacionados à simulação. Tem também o Excel, você consegue simular coisas no Excel, parâmetros estatísticos, né? Mas eu não coloquei ali, mas você consegue, por exemplo, se você tiver uma fórmula, o Excel tem lá geradores de números aleatórios. Entendeu? A partir do momento que você tem gerador de número aleatório, você consegue, né? Dependendo do fenômeno, modelar ele, que seria a fórmula modelo, né, e alimentar ele como se ele fosse real. Por exemplo, por exemplo, jogar uma moeda para cima. 0 ou 1, entendeu? Então, 0, coroa, 1, cara. E você vai vendo quantas vezes, quantas jogadas você precisa para cair 100 caras. Entendeu? Ou por exemplo, querendo saber qual que é a meta de altura da população que a gente queira, né? Você vai precisar de uma amostra muito grande. Toda vez que você tem uma amostra muito grande, ela vai estabilizar em algum ponto no tempo. Parâmetros médicos, por exemplo, como, sei lá, a altura. Entendeu? Porque você tem tanta amostra que um grandão, um pequeno, já não vai fazer tanta diferença dividido pelo todo, você entendeu? Isso é estatística, vocês vão ver lá em estatística. A base de simulação, grande parte da base de simulação, né, Fernando? É o conhecimento do pensamento estatístico. Entendeu? Para fazer a simulação aí do zero. Então, aqui, eu não vou liberar o Fernando para ele jantar e fazer as coisas dele. Aqui, o que a gente está tendo? A gente está tendo um contato preliminar do que existe. A gente não está entrando ainda, eu quero saber como que modela no meu módulo. Eu quero ter habilidades lá. Vamos ver talvez lá em pesquisa operacional, em estatística, e, por fim, vocês mesmos. Vocês só vão saber uma ferramenta bem quando você pegar por sua conta para poder entrar e aprender ela. Entendeu? Aqui vocês estão tendo um mapa da mina. Só isso, eu não tenho ouro nenhum, nem mãos, nem chegado na mina. Entendeu? Você só tem um mapa, o resto é a vontade, que vai fazer você ter ouro. Mas você já sabe. Só mostrando. Você está sabendo mais ou menos manipular o mapa, você já sabe qual. Oi, Fernando?
Oi, Adalto, neste momento está apresentando na tela agora é uma planilha de cálculo Sim. Excel que ele está com dados fixos e para o povo ver mais ou menos o que acontece aqui, que se eu dar qualquer coisinha, vou ampliar um pouco o zoom, ele vai trocando um pouco os dados, certo? E esses dados, na hora que eles vão trocando, precisam, se vocês verem assim a continuação, são um monte, mas todos esses dados que estão falando aí, ó, estamos falando de umas 5.000 linhas, se eu não me engano. Não, só chegamos a ter 1.000 linhas nesse exemplo aqui da planilha de cálculo. Só que ele, na hora que ele precisa ser separado, ele precisa ser encontrado num histograma, para que a gente consiga entender formalmente o que aconteceu. Aqui tem um caso de estoque, que é um modelo de jornalista, de quantos jornais precisava comprar dentro do sistema, dependia da demanda, e aí ele começa a ter quanto é a rentabilidade que tem por dia, para que ele tenha realmente esse valor estável. No final, geram-se gráficos para poder interpretar e saber qual é o seu ponto, que como já um dado fixo, já na análise, quando a gente consegue ver, olha, se você pegar esse valor, a lucro vai ficar se você colocar esse 70. Com 70 você vai colocar. Só que a pergunta sempre foi, em que momento ou quanto eu preciso comprar para que ele seja? E ele interpreta esses negócios no Excel. Só que esse Excel é feito por vocês, é feito pela estatística. Vocês têm essa análise, criam histogramas e depois criam gráficos para poder dar resposta. Sim? Ele tem uma pergunta, tem um monte de dados que fazer, isso é uma parte chata aqui no Excel, e que tem algumas funções meio limitadas na planilha de cálculo. Se dominar em macro, ainda que dá para fazer várias coisas aqui no Excel. Só que precisa saber macro à vontade, e não ter medo. Não que, não ter medo de tocar na macro. Porque a macro é simplesmente uma linguagem de programação, que dá para tocar bem. Porém, com ela, por exemplo, nesse exemplinho de Excel, ele é como se fosse um estoque de inventário, um estoque de jornal, que ele precisa ter, pelo menos, para maximizar seu lucro a partir dos dados. Um modelinho que poderia ser resolvido por outras equações, porém, pelas condições de consumo e de demanda, aí ele precisa representar esses dados. E aí só apresento isso que, exatamente, o Excel também cabe como um software de simulação, se souber bem os conceitos a usar. Legal. Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Então, doido para ir embora, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é isso, Fernando. Se você quiser colocar no primeiro slide da apresentação para a gente tirar uma foto. Por favor. Obrigado, gente. Por compartilhar conosco aí parte desse conhecimento. Espero que no futuro próximo você consiga vir para a gente fazer coisas juntos, aqui ao vivo. E aqui tem a ferrovia. Aqui nós estamos, não no nosso curso da sede, mas num dos cursos que nós ofertamos como uma única turma. Então, aqui a gente está na divisa com o Mato Grosso do Sul, né, no sul do Mato Grosso, com a divisa com o Mato Grosso do Sul, e a ferrovia passa aqui. Inclusive, tem um terminal dela aqui. Nossa, então nem vou terminar a ferrovia, já vou ter que ir para lá, então. Pode vir de trem. Vamos reunir aqui, que nem ontem, para a gente tirar a foto? Ah, dá pra ficar sentado aqui, né? Não. Fácil na câmera. Aí, Fernando, você tira um print daqui, porque aí daqui eu não consigo. Não, peraí. Parecia que não tinha muita gente, mas tem, né? Eu só queria deixar que... peraí. Só queria deixar que que fixo vocês que precisam estar maiores. Oi? Não ouvi. Vamos lá? Você tira o print daí? Tiro. Fernando? 1, 2, 3.
Já? Pronto. Pronto? Valeu! Então, eu acho que é isso, Fernando. Agradeço. Eu coloquei seu nome no nosso projeto aqui. Quando saiu como membro, né? Quando sair o certificado, eu te envio, porque geralmente serve para gente, para progressão, não sei como é que é aí na Federal, para progressão, para cumprimento de encargos, né? E aí já serve, eu te mando assim que sair o certificado. E eu agradeço que eu puder contribuir com vocês também, quando vocês precisarem, podem me procurar. E vamos tocando, e nessas parcerias a gente vai se fortalecendo. Gostei bastante dessa aproximação, né, que você fez de simulação para essa nova realidade 4.0, né? Porque, queira ou não, é uma das tecnologias, né? Ela precisa ser contextualizada por quem sabe, né? De simulação dentro da indústria 4.0. Por exemplo, essa semana, nosso colega aqui, o Rodolfo, ele fez contextualizado com RNA, né, redes neurais artificiais, usando previsão de demanda, que é algo antigo. Então, ele atualizou dentro de 4.0. E a maioria da galera está fazendo, né, essa lógica. Isso é muito bom para a gente, para os cursos e para os alunos entenderem, né? A gente fez graduação, a gente via simulação. Hoje a gente faz graduação, já vê um plus, porque dentro da simulação também tem as tecnologias digitais, colocando ela no novo patamar que nem a gente viu na nossa época. Entenderam? Isso é muito legal, isso é muito, vamos dizer, empoderador. Então, quando vocês precisarem aí também, eu estou à disposição para poder ajudar vocês, seja aí na Semana das Engenharias, seja qualquer evento no qual eu possa dar uma contrapartida do que vocês me ajudaram. Não, com certeza. Aí, qualquer evento, chamamos vocês. E, quem sabe, reunir e chegar lá para Mato Grosso, ou qualquer visita aqui a Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, a gente vai receber vocês com o maior prazer, viu? Para qualquer dos alunos, e a gente vai precisar se reunir de novo, né, Adalto? Isso. Beleza, então acho que é isso, Fernando. Eu vou encerrar aqui. E qualquer coisa que você precisar, contata a gente aí mais uma vez. Agradeço a disponibilidade. Eu que agradeço o convite. Eu que agradeço o convite. Um abraço. Manda um abraço para todo mundo aí. Vou mandar um abraço aí para vocês, tá? Vamos tomar um tereré aí. Lógico! Valeu, abraço. Valeu, tchau, tchau.